Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos, aqui comigo, Eric Camacho. E nós estamos fazendo a leitura do primeiro livro das Crônicas. Estamos no capítulo 18, Libertação frente aos inimigos. Em seguida, Davi derrotou os filisteus e os dominou, tomando deles a cidade de Gate e suas vizinhanças. Venceu também os moabitas, que passaram a ser súditos dele e a pagar-lhe tributo. Davi derrotou também Hadadezer, rei de Soba, quando este seguia na direção de Emate, a fim de conquistar o rio Eufrates. Tomou dele 1000 carros de guerra e 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Davi cortou os tendões de todos os cavalos, deixando apenas 100. Aram de Damasco foi ajudar Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 arameus. Depois estabeleceu governadores em Aram de Damasco. E os arameus se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. O Senhor ia dando vitórias a Davi por toda a parte por onde ele andava. Davi tomou os escudos de ouro que os oficiais de Hadadezer usavam e os levou para Jerusalém. Das cidades de Tebat e Cum, pertencentes a Hadadezer, Davi pegou grande quantidade de bronze. Foi com esse bronze que Salomão mandou fazer o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha arrasado o exército de Hadadezer, rei de Soba. Enviou então seu filho Adoram até o rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter guerreado contra Hadadezer e tê-lo vencido, pois Hadadezer estava em guerra também contra Tou. Mandou-lhe ainda toda espécie de objetos de ouro, prata e bronze. Davi consagrou tudo ao Senhor, junto com o ouro e a prata que tinha tomado das outras nações: Edom, Moabe, Amonitas, Filisteus e Amalecitas. Abisaí, filho de Sárvia, derrotou os Edomitas no Vale do Sal. Eles eram 18.000. Depois nomeou governadores em Edom, e todos os Edomitas se tornaram súditos de Davi. Por onde Davi andasse, Deus lhe concedia a vitória. Um governo conforme a justiça e o direito. Davi reinou sobre todo o Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailude, era o porta-voz. Sadoc, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Susa era o secretário, e Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e feleteus. Os filhos de Davi ocupavam os primeiros postos junto ao rei. Capítulo 19. Auge das conquistas de Davi. Depois disso morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Davi pensou: vou procurar fazer amizade com Hanom, filho de Naás, porque o pai dele sempre procurou fazer amizade comigo. E mandou alguns representantes para lhe dar os pêsames pela morte do pai. Quando os representantes de Davi chegaram ao país dos Amonitas para dar os pêsames a Hanom, os príncipes amonitas disseram a Hanom: você pensa que Davi quer honrar seu pai só porque mandou gente trazer os pêsames para você? Será que esses servos não vieram à sua casa para espionar, explorar e destruir o país? Então Hanom prendeu os emissários de Davi, raspou-lhes a barba, cortou-lhes o manto pelo meio na altura das nádegas e os mandou de volta. Ao ser informado do que tinha acontecido a esses homens, Davi mandou alguém ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. E o rei mandou dizer-lhes: fiquem aí em Jericó até que suas barbas cresçam, depois vocês voltarão. Os amonitas perceberam que se haviam tornado odiosos para Davi. Então Hanom e os amonitas mandaram 34.000 quilos de prata para comprar carros de guerra e cavaleiros arameus da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Compraram assim 32.000 carros de guerra, além de contratarem o rei de Maaca com seu exército. Foram acampar em frente à cidade de Medaba. Enquanto isso, vindos de várias cidades, os amonitas iam se reunindo para entrar em guerra. Ao saber disso, Davi mandou Joabe com todo o exército dos valentes. Os amonitas se puseram em marcha e se organizaram para a luta, junto à porta da cidade,
enquanto os reis que seguiam à parte ficaram em campo aberto. Ao ver que estava enfrentando uma luta pela vanguarda e pela retaguarda, Joabe escolheu um grupo de jovens israelitas e os organizou para combater os arameus. Confiou o restante do exército ao comando do seu irmão Abisai. E esta parte se organizou para combater os amonitas. Joabe disse então: se os arameus estiverem mais fortes do que eu, venha você para me socorrer. E se os amonitas estiverem vencendo, eu irei socorrê-lo. Força e coragem para defender o nosso povo e as cidades do nosso Deus, e que seja feito o que o Senhor achar melhor. Então Joabe, com a parte do exército sob seu comando, foi enfrentar os arameus que fugiram diante dele. Os amonitas, vendo que os arameus estavam fugindo, também fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Ao se verem derrotados pelos israelitas, os arameus mandaram mensageiros procurar os outros arameus que moram do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, general de Hadadezer, era quem os comandava. Ao saber disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o rio Jordão e foi na direção deles. Davi fez os planos para enfrentar os arameus. Em seguida começou a guerra contra eles. Os arameus fugiram dos 1000 carros deles e fugiram dos israelitas. E Davi matou os cavalos de 7.000 carros deles e 40.000 homens de infantaria, além de matar Sofaque, general do exército. Ao verem que estavam sendo derrotados pelos israelitas, os oficiais de Hadadezer fizeram as pazes com Davi, tornaram-se súditos dele e não quiseram mais socorrer os amonitas. Capítulo 20. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe, no comando da elite do exército, foi arrasando o país dos amonitas, chegou até a capital Rabá e cercou a cidade. Enquanto isso, Davi estava em Jerusalém. Joabe tomou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do deus Melcom e notou que pesava 35 quilos de ouro e ainda tinha uma pedra preciosa. Daí em diante, ela passou a ficar na cabeça de Davi. E Davi levou da cidade um despojo muito grande. Tirou a população que havia na cidade e a colocou para trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. E fez a mesma coisa com todas as outras cidades amonitas. Depois voltou para Jerusalém junto com o exército. Vitória total sobre os inimigos. Depois disso, ainda havia guerra em Gazer contra os filisteus. Então Sobocai, da cidade de Rusa, matou Safai, um filho dos Rafaim. Dessa forma eles foram dominados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. Dessa vez Elcanã, filho de Jair, matou Lami, filho de Golias de Gate. A lança deste mais parecia cilindro de tear. A outra guerra foi em Gate. Aí havia um homem muito alto que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé, e que também era da família dos Rafaim. Ele insultou Israel. Porém Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Esses indivíduos eram de Rafá, na região de Gate. Tombaram sob as mãos de Davi e de seus oficiais. Muito bem, vamos parar a leitura por aqui mesmo. Esse vídeo ficou um pouco mais curto aí, mas são 3 capítulos, então agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Desejo que você faça um excelente dia. Não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e fazer o seu comentário, tá bom? A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau.